Você conhece a revista Bem-TV? A Bem-TV surge no ano de 1923 como uma publicação mensal. A partir de 1967, passa a ser utilizada também como revista para a escola dominical. Desde o início, passou por muitas mudanças, chegando a uma coleção de 5 revistas. Vamos conhecer um pouco deste trabalho? A gente tem idealizado tanto os planos de aula como os textos para os pais, para os familiares, né? Também terem acesso a esse material e de alguma forma contribuir com o desenvolvimento, com a educação dessas crianças. E ela pode ser utilizada, por exemplo, no espaço familiar. Então, aquele plano de aula que é feito ali, a mãe ou o pai ou a avó pode desenvolver aquela dinâmica em casa. Agora, o ideal é que ela seja feita no espaço da escola dominical, nesse contexto de grupo, né? Porque a criança já vai nesse contexto de grupo, entendendo esse espaço comunitário que a igreja é. Na revista Crescer tem um direcionamento com artigos sobre o desenvolvimento da fé da criança pequena, do bebê, e como que esse bebê também se apropria da aprendizagem através do que ela está vendo, através da imitação, né? Quando um bebê vai para a igreja e ele não tem um espaço dele, os pais ficam com a criança no templo e lá a criança só vai ser contida. Ela só vai ficar na espera de um momento em que ela vai poder ser ela mesma. Muitas propostas de atividades, quem vai estar fazendo com o bebê é o responsável ou a responsável por ele. Então a mãe ou o pai ou a avó que estiver ali é que vai estar fazendo essa atividade com o seu bebê, enquanto a professora direciona a atividade. A revista do professor e da professora é uma revista de apoio. É uma revista onde a pessoa vai encontrar todo o respaldo para o planejamento da sua aula. Um estudo bíblico, que é uma preparação para ela, é onde ela vai compreender melhor aquele texto, onde ela vai poder se aprofundar naquele assunto e está pronta para desenvolver a atividade em sala de aula. Muitas vezes essas propostas podem ser utilizadas em outras faixas etárias. O professor vai olhar para aquilo tudo e vai identificar qual proposta é a mais adequada para o seu grupo de trabalho. O plano de aula, a gente sempre diz que ele é uma diretriz, então ele aponta alguns caminhos. Mas assim, eu enquanto professora ali com as crianças, eu tenho que observar se aquela proposta cabe de fato para o meu contexto. E se não couber para aquele contexto, aí eu enquanto professora eu tenho que pesquisar outras possibilidades. Não é fechado de forma que ela não possa fazer uma outra atividade ou de forma que ele não possa dar um outro direcionamento de acordo com aquele tema. Então ele tem a liberdade, o professor ou a professora, a liberdade de atuar com as crianças e com o seu grupo de acordo com a sua realidade. Porque às vezes a gente olha para uma criança de 4 anos e acha que ela não sabe fazer nada. E aí eu, enquanto professora ou professor da turminha, eu quero fazer para ela. Então eu já levo tudo pronto. E a criança, ela está no momento de conquistar essa aprendizagem. Então ela precisa pegar na tesoura, ela precisa pegar na cola, ela precisa pegar no papel, ela precisa dobrar o papel, mesmo que o papel não fique dobrado perfeitamente. Mas foi ela quem fez. A gente muitas vezes deixa de atender o interesse dessa criança para fazer aquilo que a gente acha que ela precisa, o que ela quer. Então assim, também às vezes maneirar um pouquinho, ir um pouco mais devagar e olhar para essa criança para ver de fato o que é significativo para ela. Ela que vai dizer o que é significativo para a gente enquanto adulto. A faixa etária de 7 a 9 anos também é uma faixa etária intermediária, que ela está saindo da infantilidade, né, quando a criança ainda é muito infantil, que é a faixa etária de 4 a 6, que ela é criança e é criança. E aí quando chega de 7, 8 e 9 anos, ela está se apropriando de um novo mundo. Né? Na maioria das vezes é o mundo da leitura, o mundo da escrita, então ela está se descobrindo em um novo mundo. Então é uma faixa etária que são propostos novos desafios de acordo com o seu nível de entendimento, então de acordo com o que a criança vai avançando, 7, 8 anos, já vai propondo o desafio da leitura, o desafio de jogos interativos em que ela vai se interessar mais porque está, né, desafiando mais a sua compreensão, então ela quer sempre avançar um pouquinho mais. É
uma fase bem interessante, a dos 10 aos 13 anos. Eles gostam e são crianças, eles gostam do universo da brincadeira, da interação, eles ainda querem cantar as músicas das crianças, mas eles já estão de olho nos juvenis. Não querem ser chamados de criança, eles não querem pintar uma atividade, eles não querem fazer um desenho livre, eles já estão pensando em outras coisas. Então é importante que nessa faixa etária o professor tenha essa sensibilidade de não tratá-los como criancinhas, mas também de não supervalorizar e achar que eles já estão crescidos e que eles vão entender se num determinado momento todas as crianças pequenas estão brincando e eles agora estão no momento sério e vão fazer a leitura de um texto. Eles também são crianças, eles também querem estar juntos. Então é um jogo de cintura trabalhar com essa faixa etária. A revista das crianças, ela é um instrumento para a criança utilizar, né? Então, existe uma palavra da redatora direcionada para a criança, existe uma história direcionada para a linguagem daquela criança, daquela faixa etária, e existem atividades propostas para as crianças dessa faixa etária. Então, aquilo que foi proposto na aula, o professor pode utilizar no final, se assim achar melhor, de acordo com o contexto, pode utilizar essa revista do aluno ou da aluna no final da aula, como um fechamento da sua aula, e também pode propor essa utilização durante a semana em casa, já que essa revista é uma revista da criança. O que não pode é a aula se resumir na proposta da revista da criança. É importante a revista da criança, sim, porque é um material dela que ela pode levar para casa, que ela depois de um tempo ela pode retomar aquele material e falar: nossa, olha o que eu aprendi naquele dia, olha o que eu fiz naquele dia. Mas a dinâmica da aula proposta na revista do professor e da professora é que vai dar qualidade para o seu encontro com as crianças. E também entender que esse espaço da sala com as crianças é um espaço de troca. Eu também aprendo muito com as crianças, eu tenho que ir com esse perfil, porque senão eu acho que só eu estou indo para ensinar, e as crianças têm muito para ensinar para a gente. Então, quando a gente vai aberta, né, flexível para esse diálogo com as crianças, os dois lados aprendem muito e crescem muito dentro dessa proposta da educação cristã, que é de diálogo mesmo uns com os outros. Bom trabalho, bom ensino e boas aprendizagens.